Oi, Vitor. E aí, Xará? Olá. Olá. Bom dia, povo. Fala bom dia. Bom dia. E aí, tudo bem com vocês? Bom dia! Opa. Tudo tranquilo, né? Ai, cara. Ô, pessoal, sei que estamos vivendo um momento difícil, complicado, né, por conta dessa pandemia, mas estamos juntos, vamos torcer para que isso passe logo e a gente possa voltar ao nosso convívio presencial, né? Durante a aula, eu vou manter o microfone de vocês desativado e também a exibição de vídeo, para que não fique travando, para que não fique muito pesado o vídeo, beleza? E aí, qualquer tipo de dúvida e participação, gostaria que vocês fizessem por meio do chat. Lá vocês podem colocar suas dúvidas, seus questionamentos e também me responder quando eu perguntar. Belezinha? A primeira pergunta é se todo mundo está conseguindo me ouvir bem, se o áudio está tranquilo. Se tiver, manda um joinha para mim, por favor. Pode ser o joinha aqui do aplicativo mesmo ou um joinha aqui no bate-papo. Beleza. Eu pedi para mandar joinha, né? Para mandar yes, ok, não. Ó, a Mariana falou, tá tudo ok. O que tá ok? O cabelo tá ok? A maquiagem tá ok? A unha tá ok? Brota no bailão pro desespero do seu ex? Aliás, não brota no bailão não, porque não tá tendo bailão, né? Isso, joinha. Tem gente que tá escrevendo joinha, né? É só mandar assim, ó. Tem gente que tá escrevendo joinha, por extenso. Meu Deus do céu. Queria um bailão, a Rebeca falou. Todos nós queríamos. Mas depois de passar a quarentena, não vai faltar bailão, não. Gente, que bom que tá todo mundo me escutando, tudo tranquilo. Hoje nós vamos começar um novo assunto. Vamos falar sobre o governo de Dom Pedro II, chamado Segundo Reinado. Eu vou explicar a mesma aula que o colégio postou para vocês no YouTube, é porque não foi todo mundo que assistiu e lá não tinha como vocês participarem, tirarem dúvidas, enfim. Então, vou retomar aquele assunto, aquela aula que já foi postada, beleza? E aí, a aula tem duração de 30 minutos, eu vou deixar os 5 minutos finais só para vocês tirarem as dúvidas, fazerem as perguntas, beleza? Vou compartilhar aqui o slide para vocês irem acompanhando. Pronto. Tá aí a fotinha do nosso segundo imperador. Dom Pedro II, ele chega ao poder no ano de 1840, por meio de um evento chamado Golpe da Maioridade. Espera aí que tem algumas participações aqui, deixa eu só abrir. Só ver. O que é isso aqui? Ah, tá. Não, beleza. Vamos continuar então. Dom Pedro II ele chega ao poder em 1840 por meio de um evento chamado Golpe da Maioridade. Esse evento ocorreu principalmente devido ao fato de que o período anterior, a chamada regência, que nós já estudamos, ele foi bastante turbulento, bastante instável. Como nós vimos, em apenas 9 anos de regência, estouraram 5 grandes revoltas, que inclusive vocês vão fazer um trabalhinho para mim sobre ela. Lembra disso? Vamos falar sobre Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Revolta dos Malês e a Revolução Farroupilha. E aí a elite brasileira percebeu que a regência foi um período bem conturbado, bem turbulento, justamente porque faltava a figura do imperador. Isso dava uma sensação de vazio no poder. No ano de 1840, o então príncipe Pedro de Alcântara, ele só tinha 14 anos de idade. De acordo com a Constituição, ele precisava ter pelo menos 18 para ser coroado. Mas a maior parte da elite brasileira percebeu que se eles esperassem mais 4 anos, poderia ser tarde demais. E aí, o Brasil poderia deixar de existir. Em que sentido? Nosso país poderia se fragmentar todo, se dividir em vários pequenos países, já que a maioria das rebeliões da regência
tiveram um caráter separatista. Então, houve um pacto da elite brasileira e eles resolveram antecipar a coroação de Dom Pedro II para o ano de 1840, repito, quando ele tinha apenas 14 anos de idade. Esse evento é chamado de golpe da maioridade. O segundo reinado, o governo de Dom Pedro II, ele se estende até 1889, que é o ano da proclamação da República no Brasil, quando, obviamente, nosso país deixa de ser uma monarquia. Aí vai chegar ao fim o chamado Brasil Império e vai se iniciar o chamado Brasil República. Esse foi o governo mais longo da história do nosso país. Foram 49 anos no poder, ou seja, quase meio século. E aí eu gosto sempre de começar essa aula fazendo uma comparação entre Dom Pedro I, o pai, e Dom Pedro II, o filho. A primeira comparação é em relação ao tempo de governo, né? Nós vimos que o primeiro reinado, o governo de Dom Pedro I, ele durou apenas 9 anos. Foi de 1822, o ano da proclamação da nossa independência, da nossa emancipação política, até 1831, o ano em que ele abdicou ao trono, ele renunciou. 9 anos, portanto, no poder. Já Dom Pedro II, como eu acabei de falar, ficou 49 anos no trono, ou seja, foi um governo muito mais longo. Outra diferença, o governo de Dom Pedro I foi bem instável, conturbado, teve, inclusive, muitos questionamentos em relação à sua autoridade. Já o governo de Dom Pedro II foi mais estável, mais tranquilo. Outra diferença em relação à personalidade deles. Dom Pedro I era um cara muito boêmio, muito conquistador, gostava muito da farra, das festas, tinha muitas amantes. Pedro II já era um cara mais família. Estou falando que ele era santo, não, tá? Mas ele era mais comedido, mais família. Você não encontrava Dom Pedro II em bordéis. Dom Pedro I era frequentador assíduo dos bordéis do Rio de Janeiro. Dom Pedro I, o pai, ele não tinha assim, muitos dotes intelectuais, não. Já Dom Pedro II tinha. Pedro II era um intelectual com I maiúsculo. Esse nosso segundo imperador, ele era filósofo, músico profissional, astrônomo, botânico e poliglota. Ele falava fluentemente 17 idiomas. É isso mesmo que eu falei, 17. Ele falava até aramaico. Eu não sei com quem, mas ele falava. Ou seja, ele era um grande intelectual. E essas diferenças entre pai e filho vão refletir, claro, em seus governos. A primeira diferença, eu acabei mencionando para vocês, ao contrário do primeiro reinado, do governo de Dom Pedro I, o governo de Dom Pedro II ele vai ter bastante estabilidade. E a que se deve essa estabilidade do governo de Pedro II? Sobretudo a esse fator aqui, ó. Há uma sólida, há uma forte aliança política que ele fez com o grupo econômico mais poderoso do nosso país. Estou falando, claro, da elite agrária, dos grandes fazendeiros. Enquanto Dom Pedro I ele entrou em choque com a elite agrária, Dom Pedro II procurou fazer uma aproximação política, uma aliança. E isso vai ser um fator muito importante para dar estabilidade para o seu governo. A prova dessa estabilidade nós já falamos 2 vezes, a duração do seu reinado. Vai durar quase 50 anos, quase meio século no poder. O governo mais longo da história do Brasil. Agora, para ele conseguir também essa proeza, esse feito de estabilidade, foi muito importante essa conciliação política que ele vai promover, aqui no tópico 2. O Brasil, nessa época, tinha 2 grandes partidos políticos. Aqui estão eles. O Partido Liberal, também conhecido como Luzias, e o Partido Conservador, também chamado de Saquarenas. Quem formava esses 2 partidos? A elite agrária, os grandes fazendeiros, os grandes proprietários de terra. Cadê o Partido do Povo, então, professor? Não tinha. Nós já estudamos que na época do Brasil Império o voto ele era censitário, ou seja, só votava quem tinha elevada renda. Então, obviamente, não havia partido popular. Mas tinha uma diferença entre esses 2 partidos aqui. Os liberais, eles pregavam um poder mais descentralizado, ou seja, mais autonomia para as províncias. É como eram conhecidos os atuais estados brasileiros, eram chamados de províncias.
Já o Partido Conservador, seus membros defendiam o contrário, um poder mais centralizado na capital, no Rio de Janeiro. Tem até um macetezinho para vocês lembrarem. Partido Conservador. Ele lembra o quê? Conservador lembra concentrado, poder concentrado, o poder centralizado na capital, no Rio de Janeiro. Ok? Agora a grande pergunta. Dom Pedro II, ele vai se aliar a qual dos dois partidos? Liberais ou conservadores? A resposta? A ambos. Porque ele queria o apoio da elite agrária como um todo. E como é que ele vai conseguir fazer isso? Essa conciliação política entre o Partido Liberal e o Partido Conservador? Por meio desse sistema que está destacado aqui embaixo. Muito importante isso aqui, ó. O chamado parlamentarismo às avessas. Esse nome aqui, ó, parlamentarismo, lembra a monarquia parlamentar que surgiu na Inglaterra? Lá na Inglaterra, o parlamentarismo funciona da seguinte maneira, até hoje, inclusive. O parlamento está acima do rei ou da rainha. Aqui no Brasil vai ser o contrário, ou seja, às avessas. O imperador vai estar acima do parlamento. Até porque esse imperador, ele tinha um poder especial. O quarto poder, nós já estudamos, chamado poder moderador, onde o imperador se colocava acima dos outros três poderes. Outra diferença. Lá na Inglaterra, quem comanda o parlamento é o chamado primeiro-ministro. E ele é eleito. Eleito dentro do parlamento. Há uma eleição para escolher. Já aqui no Brasil não tinha eleição. O primeiro-ministro, que na verdade era chamado presidente do Conselho de Ministros, ele era nomeado pelo imperador, escolhido por Dom Pedro II. E é aí que ele fazia um joguinho político. Ora ele escolhia um primeiro-ministro liberal, ora ele escolhia um conservador. Liberal, conservador. Liberal, conservador. Em média, a cada 2 anos, ele trocava a figura do presidente do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, fazendo então uma alternância, um revezamento nesse cargo. Com isso, ele vai conseguir o apoio dos dois partidos, Partido Liberal, Partido Conservador, ganhando, portanto, o apoio de praticamente toda a elite agrária brasileira. E isso vai dar bastante estabilidade para o seu governo. Ok? Bom, galera, até aqui. Estão conseguindo compreender? Manda um joinha se você está conseguindo entender a explicação, por favor. Ó, estou vendo vários joinhas. Que legal. Vocês aprenderam a mandar joinha, né? Tinha gente mandando ok, beleza, tranquilo. Não pedi isso, pedi joinha. Ó, tem gente escrevendo joinha, olha que legal, que bacana. Massa, que bom que vocês estão entendendo, galera. Fico feliz. Chato. Quem tá me chamando de chato aí? Cecília, vou tirar um ponto na média. Vitor, esse conteúdo, eu, no final vou passar para vocês em qual livro que ele tá? Tem, essa matéria tá no grupo lá. Tá bom, brincadeiras à parte, vamos dar prosseguimento aqui à nossa explicação. A Emily perguntou aqui dos slides, né? Ela falou resuma os slides. Sim, gente, os slides vão estar disponíveis para vocês. A coordenação vai passar para vocês, tá? Não fica preocupado aí, desesperado em querer copiar, não. Esses slides vão ser passados para vocês, fica tranquilo. Beleza? Bom, dando continuidade, para provar que realmente o governo dele foi bem estável, bem tranquilo, sem grandes turbulências, eu falei na introdução que lá na regência, no período regencial, o último assunto que nós estudamos, aconteceram 5 grandes revoltas em apenas 9 anos. Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Revolta dos Malês e a Revolução Farroupilha. Muita coisa, né? Pois é, no segundo reinado, em 49 anos, quase meio século, nós só tivemos uma rebelião de grandes proporções. Olha a diferença. E esse movimento está aqui, ó, no tópico 3, a chamada Revolução Praeira, que acontece na província de Pernambuco, no ano de 1848. Esse movimento ele tinha um caráter liberal e republicano. Liberal porque ele foi inspirado no liberalismo político da Europa, que é basicamente uma teoria contra o absolutismo, contra a concentração de poderes nas mãos de um governante apenas. E eles pregavam o governo republicano, ou seja, governantes eleitos.
Diferente da monarquia, onde o poder é hereditário, passa de pai para filho. Então, essas duas características serão a base desse movimento. Repito, o liberalismo político, que é contra o absolutismo, e o ideal republicano de governantes eleitos, que obviamente é contra a monarquia. Esse movimento vai ter como seu principal líder um cara chamado Pedro Ivo. E, antes que alguém pergunte, por que esse nome Revolução Praieira? Porque os liberais pernambucanos, eles tinham um jornal que eles usavam para divulgar as suas ideias. E esse jornal, a sua sede ficava na Rua da Praia, em Recife, capital de Pernambuco. Então, os liberais lá, naquela província, eram conhecidos como praieiros, que é ali que eles se reuniam, na Rua da Praia. Daí o nome, Revolução Praieira. Já deu para você perceber que se esse movimento se chamou Revolução, é porque vai dar certo, né? Mas antes de falar disso, os pernambucanos, eles registraram por escrito, eles sistematizaram as suas propostas em um documento muito importante. Está aqui embaixo, destacado de vermelho, chamado Manifesto ao Mundo. Aqui eles defendiam, além dos ideais liberais e republicanos, eles defendiam o sufrágio universal. O que é sufrágio mesmo? Voto. O voto universal, que é diferente do voto censitário. Eles queriam que todo mundo pudesse votar, não apenas os ricos. Outra coisa que eles defendiam era a liberdade de expressão e a liberdade de comércio. Além disso, também pregavam a autonomia das províncias. Então, as principais propostas do Manifesto ao Mundo, que foi o maior documento da Revolução Praieira, eram republicanismo, liberalismo, o voto universal, liberdade de comércio, liberdade de expressão e também eles defendiam a autonomia das províncias. Esse movimento, só para citar, ele foi inspirado em um movimento lá da Europa, conhecido como Primavera dos Povos, que foi uma onda revolucionária que varreu o continente europeu e que também foi baseado nos ideais liberais. Primavera dos Povos, a Revolução Praieira. Como eu disse, se esse movimento é classificado como revolução, é porque vai dar certo. Eles vão tomar o poder em Pernambuco. Inclusive, vão pregar a separação de Pernambuco do Império Brasileiro. Dom Pedro II vai fazer o quê? Vai permitir que o seu império perdesse uma província? Que Pernambuco deixasse de fazer parte do Brasil? Definitivamente? Não, ele não vai permitir isso. Dom Pedro II, nosso imperador, vai enviar tropas que vão controlar a Revolução Praieira. E aí, depois de aproximadamente 2 meses, Pernambuco voltou a fazer parte do Brasil. Então, houve sucesso, mas foi por um curto período. Agora, a grande diferença entre Dom Pedro II e Dom Pedro I. Eu não sei se vocês lembram, Pedro I, o pai, ele era um cara bem autoritário. E ele também enfrentou uma revolta no governo dele, a tal da Confederação do Equador, que foi em 1824. Dom Pedro I massacrou esse movimento com mãos de ferro, com um banho de sangue. Inclusive, ele mandou enforcar o líder em praça pública. Aí, como nenhum carrasco queria enforcar, ele foi lá e mandou fuzilar o cara. Dom Pedro II não vai fazer isso. Ele vai apenas controlar o movimento. Ah, professor, qual a diferença? Controlar e massacrar. Dom Pedro II não vai ordenar a morte de nenhum dos líderes. Não vai condenar ninguém à morte. Vai mandar apenas prendê-los. E anos mais tarde, Pedro II concedeu a anistia aos líderes da Revolução Praieira. Anistia quer dizer perdão. Ele vai perdoá-los e mandar soltá-los. Percebeu a diferença da atitude dos dois? E por que Pedro II agiu dessa forma? Porque ele era bonzinho? Não, é porque ele tinha inteligência política. Ele sabia que se ele agisse de maneira muito violenta, se ele mandasse massacrar a Revolução Praieira, ele poderia gerar mais revoltas contra o seu governo. Ao agir de maneira mais moderada, ele acabou evitando o surgimento de novas rebeliões, o que acabou dando certo. Beleza? Vou dar um resumidinho aqui nesse slide, então, que eu falei demais. O único grande movimento de rebeldia contra Dom Pedro II foi a chamada Revolução Praieira. Ela acontece aonde? Pernambuco, em 1848. Foi um movimento liberal, influenciado pelo liberalismo político, que é a ideia contra o absolutismo, e republicano. Eles queriam separar Pernambuco do Império Brasileiro e proclamar uma república. O principal líder, está aqui o nome dele, chamava Pedro Ivo. E o documento onde eles expuseram as suas reivindicações foi o Manifesto ao Mundo. Beleza? Galerinha, Dom Pedro II controlou esse movimento. Lembrando que os pernambucanos chegaram a tomar o poder por um curto período, quase 2 meses.
Dom Pedro II apenas controlou o movimento, não massacrou, não usou de extrema violência. Dom Pedro II controlou o movimento, prendeu os líderes e anos mais tarde perdoou todos eles. Tá certo? Galerinha, em relação a esse último slide da Revolução Praieira, dá o joinha aí quem conseguiu entender direitinho, por favor. Joinha, joinha, joinha. Ó, muitos joinhas. Que legal, que bacana. Todo mundo conseguiu entender. Muito massa. Ó, nós temos 30 participantes. Que bacana, viu? Uma turma cheinha. Estou gostando de ver o empenho de vocês, gente. Todo mundo tomou banho antes da aula, passou perfume direitinho, né? E a aula é online, mas todo mundo tem que se cuidar. Não quero ninguém fedido aqui na minha sala, não. Beleza? Não, tranquilo. Que bom. Fico feliz em saber. Galerinha, essa nossa aula, então, foi sobre os aspectos políticos do Segundo Reinado. Lembrando, é sempre bom fazer uma comparação entre Segundo Reinado e Primeiro Reinado. O governo de Dom Pedro II foi mais estável do que o de Dom Pedro I. Vamos lembrar por quê? Rapidinho, antes das perguntas. Porque ele se aliou de maneira sólida com a elite agrária, principal grupo econômico do Brasil, os grandes proprietários de terra, principalmente os cafeicultores. E porque ele promoveu uma conciliação política entre os dois partidos da época, o liberal e o conservador. Lembrando que ambos partidos representavam a elite brasileira. Os liberais queriam um poder mais descentralizado, mais autonomia para as províncias. Os conservadores um poder mais centralizado, mais concentrado na capital. E como é que ele conseguiu o apoio de ambos? Por meio de uma estratégia chamada parlamentarismo às avessas, onde, ao contrário do parlamentarismo britânico, o imperador estava acima do parlamento. E era esse imperador, Dom Pedro II, que escolhia, que nomeava o primeiro-ministro. Ora um liberal, ora um conservador, promovendo uma alternância, um revezamento do poder para ganhar o apoio de ambos. Na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre o aspecto econômico do Segundo Reinado. Vai ser esse tópico número 4 aqui. Não dá para explicar ele todinho aqui nos minutos que nos restam. Mas já adiantando para vocês uma informação importante, vai ser no Segundo Reinado, no governo de Dom Pedro II, que o café se torna o principal produto da nossa economia. O café vai passar a ser o alicerce da economia brasileira. O desenvolvimento da cultura cafeeira, ele vai se consolidar, repito, no governo de Dom Pedro II. Tá certo? Agora, gente, nesses últimos 5 minutinhos, isso mesmo, Etiópia. Eu vou abrir espaço para vocês colocarem as suas dúvidas, seus questionamentos. Por favor, manda ver aí. Quando for mandar a pergunta, deixa selecionado lá para todos, tá? Para todo mundo ver a sua pergunta e, obviamente, todo mundo vai ver a resposta aqui. Vitor, o que você está falando aí não é pergunta não, né? É afirmação, tá certo. Etiópia. Café veio da Etiópia. Mas é assunto para a próxima aula, desenvolvimento da cultura cafeeira. Cadê as perguntas, gente? Todo mundo entendeu tudo? Vocês estão inteligentes demais, meu Deus do céu, velho. Não tem pergunta, ué. No question. Oh, obrigado, Thaís. Beleza, obrigado. Então foi o seguinte, como nós temos 5 minutinhos ainda, eu vou só adiantar um pouquinho já o tópico 4. Não vai dar para explicar ele todo, mas vou explicar um pouquinho do tópico 4, beleza? Só para finalizar esses nossos 5 minutinhos, pode ser? E a Emily está falando que quer copiar os slides. Se vocês quiserem copiar no caderno, fica tranquilo, vai ser disponibilizado para vocês. Você pode salvar no seu celular, no seu notebook. Se quiser transcrever para o caderno também, fica à vontade, de boa. Mas vai ser disponibilizado todos os slides para vocês, tá? Não precisa ficar preocupado em copiar agora durante a aula, não. Fica tranquilo. Beleza? Então, só para a gente finalizar a nossa aula, como eu acabei de falar, no Segundo Reinado, nós teremos o desenvolvimento amplo da cultura cafeeira. Repito a informação, vai ser no governo de Dom Pedro II que o café se transforma no principal produto da nossa economia.
ele vai passar a corresponder a mais de 50%, a mais da metade das nossas exportações, mais da metade do que o Brasil vendia para fora. Aí eu costumo brincar que no segundo reinado o Brasil vai cheirar café, porque era o principal produto da nossa economia. E aí uma pergunta, por que será que o café deu tão certo aqui? O primeiro fator está relacionado com as condições geográficas, o clima e o solo. O clima, principalmente da região sudeste do Brasil, vai ser muito propício para o plantio de café. E o solo, também muito encontrado no sudeste, chamado de terra roxa, é simplesmente perfeito para o cultivo cafeeiro. Detalhe, a gente fala terra roxa, uma terra que é encontrada principalmente ali no interior de São Paulo, mas a terra não é roxa não, viu? É uma terra avermelhada. Sabe aquela terra bem vermelha? Pois é. Mas por que chamou roxa então, professor? Se a terra é vermelha, a gente chama a terra vermelha. É porque nós veremos, aqui ó, nesse terceiro tópico, que eu vou falar só na próxima aula, que muitos imigrantes, principalmente italianos, começarão a vir para o Brasil para trabalhar nesses cafezais, para substituir aos poucos o trabalho dos escravos. E aí esses imigrantes italianos, quando chegaram ali no Sudeste, viram essa terra bem avermelhada, eles começaram a chamar assim, ó, de terra rossa. Terra rossa, terra rossa, terra rossa, em italiano. Em italiano, rossa quer dizer vermelho, avermelhado. E aí o brasileiro que tem preguiça de falar e até de escutar direito, esse brasileiro escutou terra rossa, e aí começou a achar que era terra roxa que eles estavam falando. E aí ficou roxa mesmo. Mas, na verdade, a terra era vermelha, avermelhada. Só uma curiosidade para vocês. Então, por que o café vai dar tão certo aqui? Clima e solo favoráveis. Resumindo. Além disso, o consumo mundial de café, o hábito de beber café virou moda na Europa, nos Estados Unidos. Como o consumo aumentou, obviamente isso favoreceu a atividade econômica cafeeira no Brasil. O mundo queria beber café. O Brasil passou a cultivar em grande quantidade. E a última informação da nossa aula. Aqui nós temos as principais regiões produtoras de café do Brasil na época. O Vale do Paraíba, sabe onde é que fica isso? Entre Rio de Janeiro e São Paulo. Entre a província do Rio de Janeiro e de São Paulo. Essa vai ser uma região mais tradicional, que vai usar a mão de obra escrava até o final. Por isso eu coloquei aqui tradicional. E o Oeste Paulista, que é o interior de São Paulo. No Oeste Paulista, no interior de São Paulo, teremos uma produção mais moderna, porque vai ser pioneira na utilização de imigrantes, de trabalhadores livres no cultivo do café. Belezinha, galera? E aí, na próxima aula, eu continuo a partir desse ponto. A gente vai falar sobre os sistemas de imigração, da vinda de imigrante para trabalhar nesses cafezais brasileiros. Ok? Agora, vou deixar esses minutinhos para a gente tirar as dúvidas. Pergunta da Rebeca. Professor, como eles sabiam que aquela região sudeste era propícia para o cultivo de café? Havia estudos, sorte, teste? Não, na base de testar mesmo. Eles foram cultivando, perceberam que o plantio deu certo, rendeu bons frutos e continuaram, só aumentaram a produção. Era na base da experiência mesmo. Por que tem esse nome Vale do Paraíba? Boa, Amanda. É um rio, é o Rio Paraíba. Por incrível que pareça, esse rio não está lá no Nordeste, está no Sudeste. O Vale do Rio Paraíba, ele passa ali, ó, por Rio de Janeiro e também por São Paulo. Estado do Rio de Janeiro e estado de São Paulo. E no vale desse rio, muitas fazendas de café surgiram na época. Beleza? As pessoas faziam outra coisa com café, além de beber? Não, era só para tomar mesmo. Só que naquela época, havia muitos mitos de que o café tinha várias propriedades medicinais, curava um monte de doenças. E aí, eram as fake news, né? As pessoas começaram a beber não só por gostarem da bebida, mas também por acreditarem que o café tinha essas propriedades de curar as pessoas, propriedades medicinais. Mais alguma pergunta, gente? Gostei dos questionamentos de vocês, achei boas as perguntas. Dá um joinha aí se eu não entendeu essa última parte, por favor, então. Ó, joinhas, muitos joinhas. Eu gosto desses joinhas. Legal.
Bacana. Bom demais. Então, beleza, galera. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Semana que vem tem mais. Agradeço demais a presença e a participação de vocês, viu? Gostei muito mesmo. E aí a gente vai dar sequência a esse mesmo assunto, continuar falando de segundo reinado na próxima aula. Tá certo? Vamos enfrentar juntos esse momento. Como eu disse, espero que essa pandemia passe logo, que em breve possamos estar em contato presencial novamente. Beleza? Fala tchau pro tio Vitor. Fala tchau. Dá aquele tchauzinho que tem aí. Tchau. Fala tchau. Tchau. Isso aí, ó. Gostei. Beleza. Quem dá tchau ganha meio ponto na média. Vamos ver se dá certo, ó. Ó, aumentou o número de... Ixi, a gente mandou 20 tchauz aqui, ó. Beleza, gente. Brigadão. Valeu mesmo. Até a próxima. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.